Olá, tudo bem com você? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. E se você gostar desse vídeo, deixe um joinha. Hoje eu assisti, pessoal, uma matéria relacionada a uma pesquisa que foi feita na Universidade de Brasília. E ela fala a respeito de xingamentos. Qual é qual é o principal diferencial dessa pesquisa? Que ele faz uma separação assim entre os principais xingamentos voltados, dirigidos às mulheres e os principais xingamentos dirigidos aos homens. Eu pretendo não me reportar a esses xingamentos assim, mas falar algumas coisas que eu acho que você vai entender. No grupo dos xingamentos dirigidos às mulheres, quase 100%, 90% dos xingamentos são diretamente relacionados à conduta sexual dessa mulher, tá? Mais ou menos assim como vagabunda, vadia e outras coisas piores, diga-se de passagem, né? Ou seja, tem conotação sexual e o objetivo é desmerecer a mulher, afirmando que a conduta sexual dela é diferente da conduta sexual de uma mulher tradicional ou de uma mulher supostamente recatada ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o importante é entender, e eu acho que você entendeu, é saber que o primeiro xingamento voltado à mulher tenta atingir em cheio a moral dessa mulher, em específico a conduta sexual dela. Imagine só. O segundo grupo de xingamentos, mais ou menos 9%, se relaciona à questão do aspecto físico dessa mulher, né? Feia, gorda, né? Fala a respeito de outros aspectos, pessoa com cabelo ruim, com cabelo bom, alta, baixa. Isso atinge mais ou menos 10% dos xingamentos direcionados à mulher. Em último, está o xingamento falsa. Tá? Então a gente poderia dizer mais ou menos assim: em primeiro lugar é o vagabunda, né, com conotação sexual. Em segundo lugar, gorda, feia ou alguma coisa nesse sentido. E em terceiro lugar, o falsa. Nós temos aí esses três xingamentos. É importante a gente lembrar o quê? Que a quase totalidade dos xingamentos se relaciona à conduta sexual da mulher. Né? Tem por objetivo atacar a conduta sexual da mulher. Quando se pensa em xingamentos voltados aos homens, principalmente aí quem acompanha meus haters sabe mais ou menos do que eles gostam de me xingar, mas o maior xingamento, né, no caso dos homens, é o vagabundo. Mas não vagabundo no aspecto de não tem a conotação sexual, né, de conduta sexual, mas sim vagabundo no sentido de desocupado, desempregado, aquele sujeito que não tem o que fazer, especificamente desocupado, como se o desemprego ou como a situação do sujeito que não trabalha muitas vezes fosse escolha dele. Beleza. Isso alcança quase 50% do total. Na sequência, nós temos um xingamento que eu fiquei surpreso. Pobre, né? O sujeito é pobre. E os outros dois não têm conotação sexual. Mas é claro que eu não vou falar aqui, mas mexem com a virilidade do sujeito, né? Ou seja, num desses xingamentos tenta afirmar que o sujeito é homossexual, como se ser homossexual fosse algum tipo de ofensa ou de agressão.
E o último xingamento tem relação direta com a virilidade, com a potência sexual do sujeito, né? Então é muito engraçado a gente ver que quando a gente vai xingar a mulher, quando as pessoas pretendem xingar as mulheres, elas utilizam termos de conotação sexual, que tem por objetivo atingir a moral dessa mulher. E quando fala com um homem, tenta ofendê-lo por meio de algum xingamento que tem por objetivo de chamá-lo de fracassado, especificamente naquilo que diz respeito a dinheiro, né? Aquele sujeito que não deu certo, aquele sujeito que não enriqueceu, aquele sujeito que não ficou bem. E é engraçado que quando você pensa nesses dois xingamentos, para o homem e para a mulher, você vê uma foto da nossa sociedade, né? Ela dizendo que, olha, é reservado ao homem trabalhar, se dar bem financeiramente, não importa a conduta, não importa a adequação dessa conduta, e é dado à mulher, pela sociedade, o papel de ser recatada, de ser resguardada, né? Então, assim, é como se a mulher tivesse o homem tivesse o papel na rua, né? Do provedor, o caçador, aquele sujeito que deve fazer qualquer coisa para dar certo e se dar bem na vida, e a mulher aquela que tivesse como objetivo de vida se resguardar para atender a demanda da sociedade em relação à sua própria pureza. Legal. Agora vamos pensar um pouquinho também nos elogios. Quando a gente vai elogiar uma mulher, principalmente vamos pensar numa menina, numa criança. O principal elogio dirigido às mulheres tem conotação relacionada à beleza, né? Como é linda, que menina maravilhosa, que cabelo bonito, que pele, nossa, como você é bonita, que criança mais linda, essa princesa maravilhosa. Ou seja, né, tem relação com a forma física, tem relação com o aspecto físico, e tem relação também com as fantasias que a sociedade tem em relação àquela menina que está crescendo, né? É uma princesa maravilhosa, protegida, resguardada. E esse é o elogio. Como se para a mulher não estivesse reservado nada além de simplesmente ser bonita. E para os meninos é um pouco diferente, né? Principal elogio, o garotão, olha como ele está alto, olha como ele se parece com o pai, veja como ele está forte, olhe aquilo que ele consegue fazer ou realizar. Né? Então, diferente da beleza e da proteção reservada à menina princesa, o menino tem, nos elogios voltados e dirigidos a ele, o aspecto e a possibilidade de pensar nele como um grande realizador, como alguém que tem por objetivo ser impulsionado a vir e a realizar coisas grandes no futuro. E hoje, conversando com a minha menina, com a minha filha, ela olhou para mim e ela falou assim: pai, a mulher pode ser mais do que bonita. Né? Ela pode ser, sim, bonita e inteligente. Ela pode ser, sim, bonita e realizadora. Ela pode ser, sim, bonita e independente. Mas mais do que isso, ela pode ser realizadora, ela pode ser independente, ela pode ser inteligente e ser bonita. Né? É uma coisa engraçada isso. Ontem faleceu uma atriz muito famosa e hoje eu vi um comentário dizendo o seguinte, que ela conseguiu juntar duas coisas. Olha, eu vi um comentário na televisão que disse isso, que ela conseguiu juntar duas coisas. Ela era bonita e talentosa, uma coisa que é surpreendente quando se relaciona a uma mulher. Isso foi dito na Globo News, agora, 6 horas da tarde. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande, né? Às vezes tentando elogiar essas meninas, às vezes tentando proteger essas meninas, a gente acaba tendo uma responsabilidade grande
com a maneira como a sociedade acaba encarando, né? Porque afinal de contas nós somos os pais dessas crianças hoje. Então quem sabe a gente possa, a partir de hoje, não chamar as nossas filhas simplesmente de lindas, maravilhosas, princesas, e sim de, puxa, como você é inteligente, puxa, que grande sacada você tem, cara, como você resolve bem os problemas, nossa, como você se sai bem diante de situações complicadas. Ou seja, a gente começar a pensar nos elogios, pensar na forma. Claro, ninguém está dizendo para não chamar de princesa. Ninguém está dizendo para não chamar de princesa. Esses dias até ouvi, eu não sei se foi um piadista, alguém fazendo uma piada. Ah, não vou chamar de princesa, vou chamar do quê? De brucutu? Não, não se trata disso. Você pode chamar de princesa. Mas a grande questão é, essa princesa ela é inteligente, essa princesa pode se tornar independente, essa princesa ela pode se virar, inclusive sem você, né? E aí a gente começa a pensar numa coisa que eu vi num filme, se eu não me engano, aquele Pantera Negra, não sei se vocês viram. Num determinado momento do filme, o pai dele olha para ele e diz assim, eu não teria sido um bom pai se eu não tivesse criado você para se dar bem, inclusive na minha ausência. Então acho que é isso que a gente precisa começar a pensar, especificamente em relação às meninas, né? Que às vezes nossa maneira de elogiar, nossa maneira de proteger, acaba formando no imaginário dessas meninas um espaço de atuação futuro que muitas vezes é muito menor do que aquilo que ela pode ou que ela gostaria de realizar. Então as meninas podem mais. As meninas podem muito mais do que serem simplesmente bonitas. Elas podem muito mais, serem muito mais do que simplesmente recatadas. Elas podem mudar o mundo, elas podem ser inteligentes, elas podem ser presidentes da República. Ontem no Oscar, se você viu num determinado momento, uma das ganhadoras pediu para que as outras levantassem. Para que ela fez isso? Para mostrar que mais da metade de todo aquele público que estava ali assistindo o Oscar era feminino. E aí a gente começa a pensar no número de estatuetas que as mulheres ganharam nos 90 anos do prêmio e a gente vê quão irrisória é a participação. A gente vê a nossa Câmara, por exemplo, dos deputados, a gente vê a irrisória participação das mulheres. Então eu acho que as mulheres podem muito mais. Eu acho que cabe a nós, como avós, como pais, como irmãos, reconhecer nas mulheres um potencial que vai para muito além da beleza e do recato. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Desejo a vocês aí uma semana abençoada e a gente se fala na sequência. Tchau, tchau.